E aí pessoal, beleza galera? Pessoal, hoje a gente começa uma nova etapa aí que é focada mais em visualização de dados, né? Então, eu inicialmente trago para vocês aqui um pequeno conjunto de dados, tá? Apenas para demonstrar. Vamos iniciar mostrando a criação de gráficos básicos, né? Que a gente já tem noção, mas vamos entrar em alguns pontos que ainda não foram discutidos, né? E aí concluiremos até com a criação de um simples dashboard no final, não desta aula, mas mais à frente, beleza? Então, dentro desse contexto, né, a gente tem aqui um conjunto de dados onde eu tenho o nome de produtos que foram vendidos, né? E em cada loja, né, fictícia aqui um total. Aqui eu tenho uma soma, né, desse conjunto de dados, beleza? Então a gente já sabe que se eu quiser criar um gráfico que represente esse conjunto de dados, é bem simples, a gente vem aqui em inserir, né? Pode vir aqui para verificar todos os gráficos recomendados, né? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui nessa opção de coluna agrupada e inserir esse gráfico, né? Ele vai apresentar aqui cada cor significa uma loja, né? No eixo X aqui o nome dos produtos, no eixo Y normalmente valores, a gente coloca aqui no eixo Y, né? Tudo que você for comparar, né? Você tem interesse aqui de comparar, e mais interessante que você compare utilizando o gráfico de barras, o gráfico de colunas. Nesse caso aqui um gráfico de colunas, porque além de eu estar comparando aqui valores no eixo Y, eu tenho também que os nomes dos produtos ficam bem aqui, né, ajustados nesse contexto, beleza? Mas o que é importante você também entender? Que quando você cria aqui um gráfico desse, vou arrastar assim, tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo, tá? Quando você cria um gráfico, algumas opções são adicionadas aqui no menu, né? Por exemplo, o design de gráfico. Você pode perceber que nesse design você pode, aqui nesse item 1, tá? Esse primeiro item, né? Esse primeiro item aqui é onde você vai ter diversas informações, né, de que você vai poder configurar eixo horizontal se você quer, se você não quer, títulos dos eixos se você quer, se você não quer. Observe lá embaixo como o gráfico se comporta. Onde você quer o título do gráfico, em que posição. A questão dos valores, né, os rótulos de dados. Nesse caso aqui, não, tem que ter muito cuidado para você não deixar um gráfico com muita informação e ele ficar sujo demais. Por exemplo, eu particularmente não curto um gráfico assim. As barras de erros também, né? Até mesmo de desvio padrão aqui, ó. Se você quiser, se for interessante para você apresentar o desvio padrão, né, de cada um desses conjunto de dados. As linhas de grade, como você quer apresentar, ó, tá? A legenda, em que posição, certo? E também essa linha de tendência que não faz sentido aqui. Tudo isso você também consegue ver por aqui, tá? Nessa opção. Também tem nessa opção você poder analisar os estilos que estão aqui, ó. E nesta outra opção, o que você quer de fato filtrar, né? Então, por exemplo, eu posso retirar aqui, não faz sentido eu ter o total, né, que as lojas, eu só quero comparar o de cada produto. Então, por exemplo, eu posso também alterar as cores aqui, e as cores já são por padrão. Eu particularmente prefiro até um contexto mais assim, ó. Se você quiser colorido, não tem problema, você tem que ter a legenda aqui também, a depender do que você está fazendo, beleza? Então,
nesta opção, perceba que este gráfico está relacionado a esse aqui, é um gráfico estático, a esse conjunto de dados. Voltando aqui, layout rápido, né? Você tem vários tipos de layout prontos aqui para ele. Altera o layout do gráfico. Aqui você vai alterar as cores, como já falei, né? Você vai poder também alterar os estilos. E aqui também é uma opção interessante, que é que você altera a posição aqui, né, troca os dados nos eixos, né? Você vai trocar os valores, os rótulos, né? Então, se você clicar aqui, por exemplo, ó, o que era? Aqui eu estou fazendo uma comparação das lojas e cada produto está na legenda. Aqui é o contrário, aqui eu estou comparando os produtos e a loja está na legenda, tá? Eu posso fazer essa alteração aqui, posso selecionar os dados, né? Como eu posso também retirar alguma dessas informações, como eu teria o total de lojas. Se eu quiser tirar algum produto, eu marco ou desmarco esse produto aqui e depois dou um OK, né? Aí esse produto saiu, né? Eu posso voltar em selecionar dados, colocar novamente, dar OK. Aqui eu tenho um intervalo de onde esse gráfico está sendo está se baseando, e eu posso clicar nessa setinha aqui e modificar tanto aqui, né, pelo intervalo, quanto no próprio gráfico, tá? Posso também alterar o tipo de gráfico aqui, beleza? Alterar o tipo de gráfico. Se eu estou aqui, eu não quero colocar esse outro gráfico, que é inclusive do coluna, né? Posso colocar como coluna empilhada, né? Essa coluna empilhada aqui, ele colocou, né? Você consegue, digamos, comparar de forma até proporcional. Talvez, deixa eu ver aqui, desta forma fica até mais fácil de entender. Aqui ele está comparando as três lojas, né? Você percebe que a loja 1 ela termina vendendo mais, que a 2 e que a 3. E dentro da loja 1, um proporcional, né? Uma ideia mais de proporção do que cada loja vende, né? Percebe-se que esse item, o computador, é o que mais vendeu aqui, né? Nessa primeira loja. Então essa função de alterar também o gráfico, você pode fazer nessa opção aqui. Tem também a opção de você mover o gráfico, por exemplo, para uma outra aba ou para uma nova planilha, por exemplo. Eu posso clicar aqui, gráfico 1, por exemplo. Ele abrir aqui nessa nova planilha só o gráfico, né? Se você acreditar que seria a melhor opção, beleza? Outra o gráfico foi para lá, né? Outra possibilidade é fazer isso aqui com a opção de clicar na tecla F11. Ele também adiciona o gráfico em outra aba. Beleza? Então, esse foi um resumão aí. Outra informação importante, você pode selecionar, né, apenas duas colunas. Se você quer comparar só o total aqui. Então, selecione essas duas colunas, por exemplo, pressionei F11, ó, ele já abriu uma segunda aba na comparação do gráfico apenas com o total, né? O total de cada produto. Beleza? Um produto que vendeu mais, produto que vende menos e assim por diante. Certo? Então, também é possível você criar gráficos dessa forma. Só que esses gráficos são estáticos, né? E aí na próxima aula a gente vai apresentar os gráficos dinâmicos, a aplicação melhor desses gráficos dinâmicos, beleza? Para aqueles gráficos que a gente já conhece lá, utilizando tabelas dinâmicas, né? Mas aí a gente vai trazer mais informações aqui desses gráficos dinâmicos, vamos trabalhar mais com eles. Beleza? Então até a próxima aula, galera. Um abraço, valeu, que Deus abençoe vocês. Fui!